Olá, pessoal do Já Passei Educação, estamos aqui de volta para falar sobre esse texto importante de José Moran, Mudando a Educação com Metodologias Ativas, tá? Então, nós vamos comentar esse texto que é muito interessante e que vai falar de todas as transformações que a educação, que a sociedade vem vivendo e que, lógico, a educação também precisa vivenciar. Olha só, José Moran, Mudando a Educação com Metodologias Ativas, esse texto está na coleção Mídias Contemporâneas, e aí o José Moran vai abordar aqui a questão dessas mudanças, né? E vai falar um pouco de metodologia ativa. E primeiro ele vai ressaltar a grande transformação que a sociedade está vivendo, né? Então, nós temos aí uma transformação de tecnologia, uma transformação do mundo, né? Da globalização, enfim, muitas coisas ocorrendo. E como que a educação se porta diante de tudo isso? Então ele coloca assim: a educação formal está num impasse diante de tantas mudanças na sociedade. Como evoluir para tornar-se relevante e conseguir que todos aprendam de forma competente a conhecer, a construir seus projetos de vida e a conviver com os demais? Os processos de organizar o currículo, as metodologias, os tempos e o espaço precisam ser revistos. Então essa é uma ideia central do texto, que é a revisão do modelo de educação que nós temos hoje. Aquele modelo da lousa, do giz, da carteira, né, do professor explicando, fazendo aulas expositivas, e isso tudo em crise, né, por conta de uma sociedade que se transforma, que o acesso à informação ele está hoje dado, né, pela internet, pelos meios de comunicação, e o professor ficou num papel agora diferente daquele que ele tinha antes, quando ele tinha o conhecimento e passava esse conhecimento. Então é isso que o Moran vai falar muito no texto dele. É uma ideia central dessa necessidade de uma mudança com essas metodologias ativas que nós vamos falar. A escola padronizada, que ensina e avalia todos de forma igual e exige resultados previsíveis, ignora que a sociedade do conhecimento é baseada em competências cognitivas, pessoais e sociais, que não se adquirem da forma convencional e que exigem proatividade, colaboração, personalização e visão empreendedora. Olha aqui, ele está fazendo, né, uma crítica que é a escola padronizada, essa escola tradicional, e falando que agora são outras competências, e de fato, né, é a proatividade, a colaboração, é a personalização, é a visão empreendedora, essas mudanças que estão ocorrendo na sociedade. Continua, os métodos tradicionais que privilegiam a transmissão de informação pelos professores faziam sentido quando o acesso à informação era difícil. Com a internet, a divulgação aberta de muitos cursos e materiais, podemos aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas pessoas diferentes. Isso é complexo, necessário e um pouco assustador, porque não temos modelos prévios bem-sucedidos para aprender de forma flexível numa sociedade altamente conectada, né? Ele tirou esse trecho aqui do Almeida e Valente. Então, esse é uma ideia que vai estar no texto inteiro, tá? Ou seja, como que a escola vai se colocar diante deste novo cenário da humanidade, um cenário com a informação disponível, né? Hoje qualquer aluno, através de um computador, de um celular, pode dar um Google e descobrir muitas coisas, e como que a escola, o professor, tem que atuar agora para poder dar resposta para essa necessidade que está presente, que está colocada, né? Essa mudança do mundo. O que a tecnologia traz hoje é a integração de todos os espaços e tempos. O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica profunda, constante entre o que chamamos de mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaço, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente.
Por isso a educação formal é cada vez mais blended, misturada, híbrida, porque não acontece só no espaço físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano que inclui os digitais. Então eu vou explicar para vocês o que são esses conceitos de metodologias ativas. Por exemplo, blended, o que é isso? Eu vou falar, tá? Vou falar o que é a sala de aula invertida, para que você, ao ler o texto, você tenha essas noções, tá? O professor precisa seguir comunicando-se face a face com os alunos, mas também digitalmente, com as tecnologias móveis, equilibrando a interação com todos e com cada um. Então vamos falar aqui o que é isso aqui. Eu coloquei, não está no texto, né? O que significa a palavra blended, né? A palavra blend do inglês significa combinar, ou seja, estratégia reúne o que há de melhor nos formatos já conhecidos, presencial e digital. Nesse sentido, o estudo é feito de forma híbrida, juntando materiais online e aulas presenciais para otimizar a retenção do conhecimento. Então, isso que é uma metodologia ativa, você ter aí uma forma de combinar tanto os métodos digitais de ensino à distância, quanto os métodos presenciais, né? Isso é um dos exemplos chamados de blended, né? Que é uma metodologia ativa. Outra metodologia ativa, a sala de aula invertida, né? Que é uma mudança na forma tradicional de ensinar. O conteúdo passa a ser estudado em casa e atividades realizadas em sala de aula. Com isso, o estudante deixa para trás aquela postura passiva de ouvinte e assume o papel de protagonista do seu aprendizado. Vamos supor que eu desse um curso para vocês, para a gente estudar pedagogia, não para concurso. Eu poderia, por exemplo, fazer essa sala de aula invertida. Eu daria o que vocês teriam que ler, estudar, e na sala de aula nós faríamos ali um debate, uma discussão sobre os assuntos, né? Isso seria uma sala de aula invertida. Vocês estudam e depois a gente realiza ali as atividades que eu colocasse para vocês, por exemplo, uma situação em sala de aula para vocês darem uma solução com base no pensamento de tal autor. Isso é uma sala de aula invertida, né? O que funciona muito, né? Funciona bastante e é uma ideia bastante interessante. As instituições educacionais, atentas às mudanças, escolhem fundamentalmente dois caminhos. Um mais suave, que é mudanças progressivas, né? E outro mais amplo, com mudanças profundas. No caminho mais suave, eles mantêm o modelo curricular predominante, disciplinar, mas priorizam o envolvimento maior do aluno com metodologias ativas, como o ensino por projetos de forma mais interdisciplinar, o ensino híbrido ou blended e a sala de aula invertida, tá? Então, projetos são mais conhecidos, né? Você trabalhar um projeto interdisciplinar ali, envolvendo várias disciplinas dentro daquele projeto, integrando todas as disciplinas em cima de um assunto, ou como a gente falou, ensino híbrido ou a sala de aula invertida, que são modelos aí de metodologias ativas. Veja que nesse primeiro caminho é um caminho, como ele disse, mais suave, né? Sem grandes alterações. E existe aquele caminho também mais inovadores aqui que ele coloca, projetos disruptivos, né? Que vão romper com o tradicional totalmente, sem disciplinas, que redesenham o projeto, os espaços físicos, as metodologias baseadas em atividades, desafios, problemas, jogos, e onde cada aluno aprende no seu próprio ritmo e necessidade, e também aprende com os outros em grupos e projetos, com supervisão de professores e orientadores. No mundo hoje já tem vários projetos desse tipo, que não têm as disciplinas e eles trabalham ali em cima de propostas, né, de desafios, de projetos, uma situação bem interessante que acontece em várias escolas, inclusive no Brasil, né, na Finlândia tem muitos também, em Portugal, exemplos aí de escolas que não tem mais aquelas disciplinas, né, matemática, português, e sim grupos de estudo, pesquisa, que se envolvem em inúmeros projetos. Metodologias ativas na educação. A maior parte do tempo,
Na educação presencial e à distância, ensinamos com materiais e comunicações escritos, orais e audiovisuais, previamente selecionados ou elaborados. São extremamente importantes, mas a melhor forma de aprender é combinando equilibradamente atividades, desafios e informação contextualizada. Para aprender a dirigir um carro, não basta ler muito sobre esse tema, tem que experimentar, rodar com ele em diversas situações com supervisão para depois poder assumir o comando do veículo sem riscos, né? Então, o que ele está colocando aqui é que para você aprender, você precisa realmente trabalhar a prática, né? Experimentar. Então, se eu pego um carro e leio o manual, eu provavelmente na hora de pisar na embreagem, no acelerador, vou me atrapalhar, porque é no dirigir que você sente o carro, você vai aprendendo, você vai errar, vai dar os trancos, né? Vai dar aqueles trancos, vai deixar o carro morrer, e aí sentindo ali o carro é que você vai começar a saber dosar a embreagem, soltar a embreagem, acelerar, usar a marcha. Então é isso que ele está falando, né? Quando você pratica isso com uma metodologia ativa da educação, onde você está debatendo, onde você está questionando, onde você está pensando, é aí sim que você vai estar se desenvolvendo, né? As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvem em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados com apoio de materiais relevantes. Se queremos que sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa. Então, os alunos, eles precisam ter essa prática. Se a gente quer... As pessoas hoje reclamam muito que as pessoas não são proativas, né? Então, as pessoas ficam sempre dependendo ali de uma informação, dependendo de algo, né? Então, se a gente quer a proatividade, a gente precisa estimular a proatividade e fazer com que o aluno seja proativo, que as coisas não sejam apenas, que não exijam um pensamento, uma reflexão, né? Fiz o exercício, pronto. Não, que seja algo que possa estimular essa proatividade. Desafios e atividades podem ser dosados, planejados e acompanhados e avaliados com apoio de tecnologias. Os desafios bem planejados contribuem para mobilizar as competências desejadas, intelectuais, emocionais, pessoais e comunicacionais. Exigem pesquisa, avaliar situações, pontos de vista diferentes, fazer escolhas, assumir alguns riscos, aprender pela descoberta, caminhar do simples para o complexo. Nas etapas de formação, os alunos precisam de acompanhamento de profissionais mais experientes para ajudá-los a tornar conscientes alguns processos, a estabelecer conexões não percebidas, a superar etapas mais rapidamente e a confrontá-los com novas possibilidades. Perceberam que aqui o papel do professor, ele é um papel de mediador, de tutor, né? Daquela pessoa que vai ajudar ao aluno a se desenvolver, não dando a ele os caminhos, mas orientando ele a buscar esses caminhos, a descobrir os caminhos, a pesquisar. É esse aluno que o Moran está colocando e que grande parte dos autores, né, colocam aqui com foco na metodologia ativa, tá? Sempre pensando nisso. Alguns componentes são fundamentais para o sucesso da aprendizagem: a criação de desafios, atividades, jogos que realmente trazem as competências necessárias para cada etapa, que solicitam informações pertinentes, que oferecem recompensas estimulantes, que combinam percursos pessoais com participação significativa em grupos, que se inserem em plataformas adaptativas, que reconhecem cada aluno e ao mesmo tempo aprendam com a interação. Tudo isso utilizando as tecnologias adequadas. São pontos importantes aí, né? A questão do desafio, o estímulo, a questão da informação pertinente. Aquilo precisa ter um contexto, um sentido para o aluno
Por isso que a gente fala tanto da importância do contexto, não pegar uma coisa que não tem nada a ver, né? E isso faz com que o aluno vá ali procurar, pesquisar, aprender. Os jogos e as aulas roteirizadas com a linguagem de jogos cada vez estão mais presentes no cotidiano escolar. Alguns chamam de gamificação, né? A utilizar jogos ali, às vezes até os próprios alunos criarem os seus jogos. Isso tem todo um estímulo importante, porque é uma geração que vem muito influenciada pelos games, né? Pela questão da internet. Então, a gente não pode desconsiderar isso. É isso que o Moran está falando. Olha, a educação, ela não pode ser uma ilha num mundo onde as coisas estão acontecendo e ela simplesmente fala, não, mas eu não quero assim, e olha para o lado. Não, a educação, ela tem que usar aquilo que acontece na sociedade e trazer para a sala de aula, trazer para a escola, para os espaços educativos, para que se possa utilizar isso a favor do aprendizado e não contra o aprendizado, né? Essa é uma ideia importante, tá? Para as gerações acostumadas a jogar, a linguagem de desafios, recompensas, de competição e cooperação é atraente e fácil de perceber. Os jogos colaborativos individuais de competição e colaboração, de estratégia, com etapas e habilidades bem definidas, se tornam cada vez mais presentes nas diversas áreas de conhecimento e níveis de ensino. O articulador das etapas individuais e grupais é a equipe docente, professor, tutor, com sua capacidade de acompanhar, mediar, de analisar os processos, resultados, lacunas e necessidades, a partir dos percursos realizados pelos alunos individual, né, e grupalmente. Então, percebam essa ideia importante do texto de professor articulador. Professor articulador, não mais aquele professor que apenas faz as suas aulas expositivas, mas aquele professor que acompanha, que media, que aconselha, que, por aqui, faça isso, vamos tentar aquilo, sabe? Esse professor mediador, né, tutor, que está falando o Moran. E aí, nós vamos dar uma paradinha para você tomar aquela água, e aí depois a gente volta aqui com modelos educacionais mais inovadores para a gente comentar, tá bom? Grande abraço, até daqui a pouquinho.